Fala turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje estamos iniciando nosso 27º dia com o tema A Total Suficiência de Deus, onde iremos ler Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 23. Se você não abriu a sua Bíblia ainda, já clica no link da descrição que você vai ser encaminhado diretamente para a leitura que eu estarei fazendo aqui e na mesma versão que é a versão NVI. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o joinha, que como você já sabe, para eu saber que está sendo bom conteúdo para o YouTube também entender e levar essa mensagem para cada vez mais pessoas. E sem mais delongas, vamos para o nosso tema do dia, a total suficiência de Deus, dia 27, Colossenses capítulo 2, verso 6, que diz: Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. E essa expressão, tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, significa os ensinos religiosos falsos e mundanos com os quais falsos profetas estavam seduzindo o povo de Colossos com o objetivo de receber glória e viver às custas de seus seguidores. E isso não é anormal nos dias de hoje. Ainda assim, tem muita gente que vive exatamente dessa forma, infelizmente. Então o que a gente aprende com a palavra? Identificar esses falsos profetas, esses religiosos mundanos, onde o único objetivo deles é o quê? Nos seduzir com o objetivo de receber glória e viver às nossas custas. Verso 9: Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Cristo é o cabeça e nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Verso 11: Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. 12: Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, na lei, a circuncisão era a marca que simbolizava o povo de Deus, o povo escolhido, o povo separado, e a perfeição outorgada em Cristo que ele nos concede vem por meio da sua morte e ressurreição, simbolizado através do batismo. Desta forma, podemos entender que o batismo toma o lugar da circuncisão na nova aliança. Verso 13: Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Então entende isso aqui, mesmo nós, quando estávamos mortos em pecados, na incircuncisão de nossas carnes, vivendo sob a influência do mal, mesmo assim Jesus nos perdoou e nos deu vida. E a escrita de dívida aqui, escrita no verso 14, era uma obrigação de guardar os mandamentos de Deus juntamente com uma devida penalidade, onde se você desonrasse ou descumprisse esses mandamentos, você seria penalizado com a morte. Esse era a escrita de dívida. Era um contrato onde te obrigava a cumprir determinados rituais. E se você não cumprisse ou desonrasse, você pagaria com a vida. Verso 15: E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então Paulo aqui está nos assegurando que o cristão sincero é completo em Cristo e não deficiente ou incompleto, mas é completo. Um cristão sincero em Cristo Jesus, ele é completo. Verso 16:
Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, mais uma vez aqui, Paulo está afirmando que as leis cerimoniais do Antigo Testamento são sinais da vinda de Cristo, ou seja, são essas sombras, como diz no verso 17, por retratar simbolicamente a sua obra redentora entre os homens. Verso 18: não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos o impeça de alcançar o prêmio. Qual é esse prêmio? A salvação, a vida eterna. Nós já aprendemos sobre isso. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então entenda isso aqui: quando qualquer membro do corpo não se submete espontaneamente ao cabeça, que é Cristo, permite que heresias e pecados entrem e afetem a saúde espiritual da igreja. Por isso, a liberdade do cristão é regulada por sua relação diretamente com Cristo por meio do Espírito Santo de Deus. Verso 20: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencesse a Ele, se submetem a regras? Não manuseis, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a parecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Quando um cristão verdadeiramente em Cristo morre para os valores deste mundo, ele nasce de novo em Cristo Jesus, ele destrói qualquer vínculo do pecado e quebra todo o laço do inimigo já vencido plenamente por Deus. Verso 23: essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então Paulo aqui está fazendo uma referência ao Antigo Testamento para relembrar os colossenses e a todos os cristãos, eu e você, que Deus não faz questão de honras e cerimônias religiosas, mas de corações verdadeiramente quebrantados que o adoram com sinceridade. E a pergunta que fica é: qual é a sua motivação a adorar a Deus? É buscar honras? É uma falsa humildade? Ou você está com seu coração verdadeiramente quebrantado, com sinceridade em adoração ao Pai? Então nós vamos finalizar hoje o vídeo desta forma, com essa reflexão. E simplesmente não acabe esse vídeo e vá fazer qualquer outra coisa. Tenha o seu momento com o Pai em particular e em especial e reflita nessas perguntas. Reflita nessa frase que eu acabei de dizer. Qual é a sua motivação? O porquê que você faz o que você faz? Qual é o verdadeiro motivo que você tem para você servir, para você ajudar, para você orar, para você fazer isso, para você fazer aquilo? É para adorar verdadeiramente, sinceramente a Deus, com o coração quebrantado, ou só para poder receber algum tipo de honraria? Você sobe no monte, você vai orar, você faz jejum para poder falar para os outros que você lê Bíblia, ora e faz jejum e sobe monte? Ou você faz isso para você poder realmente adorar e viver Cristo em sinceridade? Reflita sobre isso, tire um momento para você ter esse momento de conexão com Deus, de relacionamento com o Pai, de você pensar sobre isso, refletir sobre isso e perguntar para Deus, porque Ele sonda os nossos corações melhores do que nós mesmos. Então quando você pergunta ao Deus, ao nosso Pai, qual é a motivação, se é por isso ou se é por aquilo, Ele vai te dar a resposta. E eu quero que você faça isso. A partir de hoje eu vou começar a colocar não só a leitura aqui e as interpretações, mas eu vou te dar um desafio diário também. E esse desafio não é algo difícil, não é algo complicado, é algo que Deus mandava fazer. Eu não iria fazer nada disso, para você ter ideia.
Só que agora eu gravando para vocês, falando para vocês, Deus me incomodou e mandou dizer isso para vocês. Dá um desafio para eles diariamente. Não é apenas ler, não é apenas se aprofundar, não é apenas estudar, mas é colocar em prática. E esse desafio é justamente esse, colocar em prática. Porque muitas vezes a gente fala, ei pai, eu quero mais, ei pai, eu quero mais, eu quero servir mais, eu quero ser instrumento de Deus, eu estou me aprofundando, eu estou me preparando. Aí quando ele fala, então vai. Aí você, não quero. Ai, mas eu tenho medo, mas eu não tenho coragem. E eu estou aqui para poder te encorajar, para você agir de forma confiante e ousada. Então vamos com tudo, faça esse desafio. 5 minutos já é alguma coisa, 1 minuto já é uma coisa, 2 minutos já é uma coisa. Você escolhe e decide o tempo que você vai ter com Deus. Mas não deixe de fazer essa reflexão hoje. E amanhã a gente se encontra para a próxima aula. Fica com Deus, um ótimo dia e valeu!